Vivemos num planeta dinâmico e belo. Consideremos as montanhas majestosas, as vistas e os sons dos riachos murmurantes e os vales verdejantes aninhados entre os picos das montanhas. Há belos lagos alimentados por glaciares, ilhas tropicais, pradarias e planícies. O nosso planeta está dividido por terreno, temperatura e tipo de solo para o cultivo de uma incrível variedade de alimentos: arroz, trigo e milho, citrinos, amêndoas e nogueiras, mangas, papaias, cocos e muito mais. Somos refrescados pelos aguaceiros da tarde que limpam o ar e fornecem a água necessária às culturas e às plantas com flores de todos os tipos. Ficamos intrigados quando enormes tempestades de trovões e relâmpagos passam por cima de nós, ocasionalmente acompanhadas de tornados ou ventos fortes. As erupções vulcânicas são belas e inspiradoras, mas podem ser destrutivas e mortais. Os furacões perturbam vidas, tal como as cheias e os terremotos. Como é que entendemos um planeta tão dinâmico? Se Deus é um Deus amoroso, como é que explicamos as chamadas catástrofes naturais? Por que é que Ele permite a perturbação, a destruição e a desolação, que muitas vezes resultam em sofrimento? Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde vos trazemos as boas novas do Reino de Deus que está a chegar, explicamos as profecias do fim dos tempos e damos sentido ao mundo em que vivemos. No programa de hoje, vou falar sobre desastres naturais, por que eles ocorrem e o que Deus revela sobre alguns deles em nosso futuro. Como explicado na breve introdução, vivemos num planeta espantoso, de tal forma que poderíamos ter 1000 programas sobre a topografia, os recursos naturais e a diversidade da vida, a flora e a fauna nas águas e na terra. Mas vejamos uma coisa que muitas vezes tomamos por garantida: a água. É simultaneamente a fonte da vida e uma força destrutiva. Já reparou como os cientistas e escritores científicos procuram provas de água quando exploram outros planetas, principalmente Marte? Eles sabem que a vida, tal como a conhecemos, é impossível sem ela. Muitos engoliram a ideia de que se há água, pode haver vida. Claro que isto não tem em conta a complexidade da vida e o facto de ser matematicamente impossível criar vida a partir de material não vivo. Michael Denton põe em causa a ideia de uma célula simples quando escreve: embora as células bacterianas mais ínfimas sejam incrivelmente pequenas, cada uma delas é de facto uma verdadeira fábrica microminiaturizada que contém milhares de peças primorosamente concebidas de maquinaria molecular intrincada. Muito mais complicada do que qualquer máquina construída pelo homem e absolutamente sem paralelo no mundo não vivo. A complexidade do tipo de célula mais simples que se conhece é tão grande que é impossível aceitar que um tal objeto possa ter sido reunido subitamente por algum tipo de acontecimento estranho e extremamente improvável. Tal ocorrência seria indistinguível de um milagre. A criação da vida precisa de mais do que água, mas a água é muito mais importante para a vida do que apenas saciar a nossa sede. Talvez já se tenha perguntado por que é que uma grande parte do nosso planeta está coberta por oceanos compostos por água salgada, que não serve para beber. Os oceanos constituem aproximadamente 70% do nosso planeta, mas tem noção da importância destas massas de água? A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, também conhecida como NOAA, informa-nos dos seus muitos benefícios. Aqui estão apenas alguns. Os cientistas estimam que cerca de metade da produção de oxigênio na Terra provém dos oceanos. A maior parte desta produção provém do plâncton oceânico, das plantas à deriva, das algas e de algumas bactérias que podem fazer fotossíntese. Uma espécie, em particular, Plocorococcus, é o organismo fotossintético mais pequeno da Terra. Mas esta pequena bactéria produz até 20% do oxigênio de toda a nossa biosfera. É uma percentagem maior do que todas as florestas tropicais terrestres juntas. Uau! Metade do nosso oxigênio provém dos oceanos e 20% do oxigênio total provém de um pequeno organismo. Para além de bombearem oxigênio para a atmosfera,
A NOAA explica que os nossos oceanos moderam as temperaturas globais, transportando o calor do Equador para os polos, regulando o clima e os padrões meteorológicos. A água do oceano está constantemente a circular através de correntes. As correntes de maré ocorrem perto da costa e são influenciadas pelo Sol e pela Lua. As correntes de superfície são influenciadas pelo vento. Há, no entanto, outras correntes muito mais lentas que ocorrem desde a superfície até ao fundo do mar são impulsionadas por alterações na salinidade e na temperatura do oceano, um processo designado por circulação termoalina. Estas correntes são transportadas numa grande correia transportadora global. Esta circulação leva o calor a várias partes do globo e transporta também os nutrientes necessários para sustentar a vida nos oceanos. O processo de circulação começa quando a água quente perto da superfície se desloca em direção aos polos, como a corrente do Golfo no Atlântico Norte, onde arrefece e forma gelo marinho. À medida que o gelo se forma, o sal é deixado para trás na água do oceano. Devido à grande quantidade de sal na água, esta torna-se mais densa, afunda-se e é transportada para sul, para as profundezas. Eventualmente, a água é puxada de volta para a superfície e aquece num processo chamado ressurgência, completando o ciclo. Os nossos oceanos proporcionam muitos outros benefícios essenciais para a manutenção da vida. Grandes quantidades de água evaporam-se, formando nuvens que se deslocam sobre a terra e proporcionam a chuva necessária. E considere-se a enorme quantidade de alimentos que provém dos nossos oceanos. Mas os nossos oceanos nem sempre são tão benevolentes. Por vezes, produzem tempestades que causam grande destruição sob a forma de furacões e ciclones. E quando ocorrem terremotos submarinos, podem produzir devastação em grande escala. Em menos de 10 anos, o mundo sofreu 2 tsunamis. O primeiro, em 2004, matou mais de 250.000 de pessoas nas zonas costeiras do Oceano Índico. O segundo foi no Japão, que ceifou cerca de 20.000 vidas em 2011. Por que é que, se Deus é um Deus de amor, permite forças tão poderosas neste planeta? Não as pode impedir? Ou será que tudo isto é uma questão de acaso? Até agora notamos que a nossa casa aqui na Terra é bela e diversificada, como é diferente de qualquer outro objeto celeste que tenhamos podido observar. Os seus oceanos, a sua amplitude térmica, o seu dia de 24 horas dividido em luz e escuridão, tudo isto grita a mensagem de que este planeta foi feito para a vida. Não a vida como resultado do acaso, mas a vida por desígnio. Mas, como também já observamos, há forças poderosas que trazem devastação e desastre. Vulcões, terremotos, tsunamis, furacões e ciclones, secas e inundações, incêndios e tornados. A questão é, se Deus é um Criador amoroso, por que é que vemos tanto contraste na Terra entre o belo e o feio, o benéfico e o destrutivo? Para responder a essa pergunta, temos de voltar ao princípio. A Bíblia diz-nos que os nossos primeiros pais foram colocados num belo jardim, cheio de alimentos maravilhosos de todos os tipos. O homem foi feito à semelhança e à imagem de Deus, com um grande objetivo. Foi-lhe dada uma mente para pensar, para raciocinar, para inventar e inovar, para tomar decisões muito acima do que qualquer espécie animal pode fazer. Mas estas decisões vão para além da forma de fazer e construir. A humanidade tem de tomar decisões sobre a forma de se relacionar com os outros. Por outras palavras, decisões morais. Adão e Eva foram, assim, testados para ver se confiariam no julgamento de Deus sobre o que é bom e o que é mal, ou se deveriam atacar por si próprios e determinar o bem e o mal por si próprios. Adão, que não foi enganado pela serpente, escolheu a segunda opção, e a humanidade tem feito o mesmo desde então. Como resultado, Deus disse, de facto, que se querem fazer as coisas à vossa maneira, façam-no, mas não esperem que eu vos salve de todas as enrascadas em que se metam. No entanto, apesar da nossa rebelião, Deus preocupa-se com todos os seus potenciais filhos. Repare no que Jesus disse, conforme registrado por Mateus no 5º capítulo, começando no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele, que é Deus,
faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Sim, Deus até dá chuva aos injustos. Ele não deixou o nosso ambiente totalmente ao acaso. Mas note-se também que Deus manipula o nosso clima de vez em quando, em função do nosso comportamento. A Israel, disse ele em Levítico, capítulo 26, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então dar-vos-ei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão o seu fruto. A vossa debulha durará até o tempo da vindima, e a vindima durará até o tempo da sementeira. Comereis o vosso pão até a saciedade, e habitareis seguros na vossa terra. Não podemos ver que o Deus que criou todo o universo pode mudar os padrões climáticos para o bem, isto é, se lhe obedecermos, mas também reter o bem se o desprezarmos? Eis o resultado desta última hipótese no versículo 14. Mas, se não me obedeceres, e não guardares todos estes mandamentos, e se desprezares os meus estatutos, e se a tua alma abominar o meu juízo, de maneira que não cumpras todos os meus mandamentos, e violares a minha aliança, também eu te farei isto. Ora, a primeira coisa que ele disse que aconteceria é que entregaria o seu povo ao terrorismo e a epidemias de doenças. Mas reparem também no versículo 19. Farei os vossos céus como ferro, e a vossa terra como bronze, e a vossa força será gasta em vão, porque a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Ou, como lemos no capítulo 28 do Deuteronômio, no versículo 24, o Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e poeira. Do céu descerá sobre vós até que sejais destruídos. Vemos que Deus permite que os justos e os injustos sobrevivam na terra, dando sol e chuva para produzir alimentos para homens e animais. A nossa casa está repleta de formas de vida de todos os tipos. Pássaros que voam, animais de pés velozes e criaturas que vivem nas nossas águas. Depois, há a vida vegetal de todas as cores e tamanhos. Ficamos maravilhados com o processo natural de formação de montanhas e ilhas pela atividade vulcânica. Ficamos maravilhados com os relâmpagos e as trovoadas, mas os vulcões, as tempestades fortes, os terremotos, as cheias e as secas podem ser assustadores e devastadores. Por isso perguntei-me, se Deus é um Deus de amor, por que é que permite que forças tão destrutivas atormentem a humanidade? Como já vimos, foi o homem que rejeitou Deus e essencialmente disse: Deus, deixa-nos em paz, não nos digas o que fazer. E assim tem feito. Mas também vimos que ele não nos deixou completamente sozinhos. Ele faz com que o sol brilhe e a chuva caia tanto sobre os justos como sobre os injustos. Vimos também que ele abençoa aqueles que se esforçam por lhe obedecer com chuva e no tempo certo, mas dirige padrões climáticos desfavoráveis para aqueles que desprezam os seus mandamentos. Nesta parte do programa de hoje, veremos que Deus usará desastres de proporções inimagináveis num futuro muito próximo para chamar nossa atenção. O livro do Apocalipse descreve uma série de desastres ditos naturais. O Apocalipse descreve um rolo selado com 7 selos. E quando o 7º selo é aberto, 7 anjos recebem 7 pragas com trombetas para soprar sobre a terra. Vejamos agora 3 delas. Lemos sobre o primeiro desastre no capítulo 8 e no versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e seguiu-se saraiva e fogo, misturados com sangue, e foram lançados à terra, e 1/3 das árvores foi queimado, e toda a erva verde foi queimada. É difícil para nós sabermos com exatidão os meios desta catástrofe. Mas será de Deus e será devastador para além do que o mundo alguma vez conheceu. A segunda catástrofe pode ser mais facilmente definida. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa semelhante a um grande monte ardendo em fogo foi lançada no mar. E 1/3 do mar tornou-se em sangue, e 1/3 das criaturas vivas no mar morreu, e 1/3 dos navios foram destruídos. Isto parece ser um supervulcão, uma montanha a explodir e a ser lançada ao mar. Podemos até especular que será um dos supervulcões conhecidos ou atualmente não reconhecidos no Mar do Sul da China ou nas suas imediações, geologicamente voláteis, pois teria de estar perto de rotas marítimas movimentadas.
a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento estima que cerca de 80% do comércio global em volume e 70% em valor é transportado por mar. Desse volume, 60% do comércio marítimo passa pela Ásia, com o Mar do Sul da China a transportar cerca de 1/3 do transporte marítimo mundial. As suas águas são particularmente críticas para a China, Taiwan, Japão e Coreia do Sul, que dependem do Estreito de Malaca, que liga o Mar da China Meridional e, por extensão, o Oceano Pacífico ao Oceano Índico. A próxima catástrofe natural é descrita no versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes de água. É frequente referirmos-nos a um meteoro como uma estrela cadente. Os cientistas sabem que muitos meteoros e asteroides de grandes dimensões atravessam regularmente o caminho da Terra. No passado, alguns deles atingiram a Terra com efeitos devastadores, mas Deus protegeu o nosso planeta para nosso bem. No entanto, de acordo com esta passagem das Escrituras, um grande asteroide a atingir a Terra parece estar no nosso futuro. A Bíblia tem muito mais a contribuir para a nossa compreensão dos desastres naturais, e é por isso que estamos a oferecer um recurso gratuito que explica por que razão um Deus amoroso permite, e por vezes até provoca, a ocorrência de desastres terríveis na Terra. Sim, há forças poderosas que afetam o nosso planeta, mas há um Deus que controla se e quando elas atingem a humanidade. Estas catástrofes recordam-nos que não temos tanto controle sobre as nossas vidas como por vezes pensamos. As chamadas catástrofes naturais fazem parte da experiência da humanidade desde o início. Algumas delas são o resultado de um planeta em mudança dinâmica. Outros são o resultado do tempo e do acaso sobre a humanidade, o resultado da nossa rejeição de Deus. Mas, como mostrado no segmento anterior deste programa, há grandes calamidades em nosso futuro e esses desastres não serão tão naturais. No entanto, há boas notícias sobre o futuro. Está a chegar o tempo em que a chuva virá a seu tempo, em que Deus protegerá a sua criação de inundações devastadoras, furacões, terremotos e tornados. Citação de actos de Deus: por que desastres naturais? Poderia Deus impedir os desastres naturais? Poderia ele dar um aviso adequado para que as pessoas pudessem sair do caminho enquanto ele constrói uma nova ilha ou montanha? Poderia ele orientar o vento para se afastar dos seus filhos? A resposta óbvia para quem conhece verdadeiramente Deus é: claro que podia. Quem criou a terra debaixo dos nossos pés? Quem criou a lei da gravidade, a força forte e a força fraca? Não pode o Deus que criou o universo e a vida neste planeta proteger-nos? Então por que é que estas coisas acontecem agora? O nosso recurso continua. Os cientistas compreendem que o nosso universo nem sempre existiu. Então como é que ele surgiu? Somos tão arrogantes que concluímos que tudo aconteceu por acaso. Então, Deus permite-nos viver num mundo de acaso. As catástrofes que o tempo e o acaso nos provocam deveriam chamar a nossa atenção. Mas infelizmente, a nossa capacidade de atenção é curta. Mas Deus vai chamar a nossa atenção. Quando chegarmos ao fim da nossa corda, Jesus Cristo voltará para nos salvar de nós mesmos, como explicado no capítulo 14 de Zacarias, começando no versículo 4. E naquele dia, os seus pés, o Messias, ou seja, Jesus Cristo, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que dá para Jerusalém a leste. E o Monte das Oliveiras se dividirá em dois, de leste a oeste, formando um vale muito grande. Metade do monte deslocar-se-á para o norte, e a outra metade para o sul. Depois desse terremoto, um rio de águas vivas correrá de Jerusalém para leste e para oeste, e trará a cura aos mares e rios poluídos de hoje. Ezequiel descreve esse rio, que obviamente também representa o Espírito curador de Deus, fluindo para curar o nosso planeta danificado. Ezequiel, capítulo 47, no versículo 8. Então ele me disse: esta água corre para a região oriental, desce pelo vale e entra no mar. Quando chegar ao mar, as suas águas serão curadas, e viverá todo o ser vivo que se move, por onde quer que passem os rios. Haverá uma multidão muito grande de peixes, porque essas águas vão para lá,
pois serão curadas, e tudo viverá por onde quer que o rio passe. Isaías descreve um tempo futuro de alterações climáticas, em que os desertos e as terras selvagens de hoje serão transformados. Repare-se no capítulo 35 de Isaías e no versículo 6. Porque a água brotará no deserto e as correntes no ermo. A terra ressequida tornar-se-á num tanque e a terra sedenta em mananciais de água. Na habitação dos chacais, onde cada um jazia, haverá erva com canas e juncos. Isaías continua alguns capítulos mais tarde, Isaías 41 e versículo 18. Abrirei rios e montes desolados e fontes no meio dos vales. Farei do deserto uma fonte de água e da terra seca mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a árvore de óleo. E porei no deserto o cipreste, o pinheiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e compreendam que a mão do Senhor fez isto e que o Santo de Israel o criou. O Deus que criou o universo e o nosso pequeno planeta nele é mais do que capaz de controlar as forças que moldam esta terra. Ele deu-nos tempo para provarmos a nós próprios que os nossos métodos não funcionam. Permitiu-nos viver de acordo com o tempo e o acaso para nos lembrar que não somos tão altos e poderosos como pensamos. Mas assim que conseguir a nossa atenção, mostrar-nos-á como as coisas poderiam ter sido desde o início se tivéssemos escolhido confiar nele. Espero que tenha tirado proveito deste vídeo. Se o achou útil e quer aprender mais, não se esqueça de tirar partido dos nossos recursos bibliográficos gratuitos, acedendo a omundodeamanha.org, livretos. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o nosso mundo através das páginas da Bíblia. Então não esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.